Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um estudo da palavra. Então vamos à leitura desse livro maravilhoso que existe para orientar a nossa vida, amém? Vamos lá para mais um dia estudando a palavra. Hoje vamos ler Provérbios capítulo 8, amém? O título é A Excelência da Sabedoria. Capítulo 8 vai falar muito sobre a sabedoria. Gente, antes de eu começar a leitura, no capítulo 7 e alguns outros anteriores, falava muito sobre a mulher adúltera, né? E eu quero só deixar um adendo aqui. Nível, fui adúltera, fiz coisa errada. E aí, tem conserto pra mim? Claro que tem. Com certeza. E como que eu faço? Arrependimento. Essa é a palavra. É pedir perdão para o Senhor, se arrepender verdadeiramente, tá? Não é se arrepender superficialmente, não. Senhor, me perdoa, fiz errado, não tô feliz, amém. Aí no outro dia, ou passa um tempo, comete de novo o mesmo erro. Não. A partir do momento que você se arrepende, você está se consertando com Deus, falando, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero excluir isso da minha vida. Não quero que faça mais parte da minha vida. E aí você tem um compromisso com você mesmo e com Deus de se abster desse mal, de se abster desse pecado. Então é arrependimento verdadeiro, genuíno, pedir ao Senhor perdão verdadeiramente, que você tenha um coração arrependido, pedir ao Espírito Santo me ajuda a vencer isso. Mas a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente, vamos dizer assim, já há uma condição de Deus para você. Porque Deus ama aquele que se arrepende, né? Então, o primeiro passo é arrependimento. Pedir perdão ao Senhor, pedir ajuda do Espírito Santo. E toda vez que vir aquela tentação de pecar, de querer fazer errado, você se abster. Sai fora, desvia os seus pés do mal, desvia o seu caminho, fica longe da mulher que tem palavras sedutoras, do homem, né, que tem palavras sedutoras, das circunstâncias, não é só homem e mulher, né, mas das circunstâncias em si. Fica longe, se desvia, se aparta do mal, né, e lembra de pedir a sabedoria, o conhecimento para o Senhor, a inteligência que sai da boca de Deus. Amém? E aí você vai conduzindo a sua vida em retidão. Vai orando todos os dias, lendo a palavra, pedindo ajuda para o Senhor. E você vai se abstendo desse mal. Certo? É isso. Arrependimento verdadeiro. Conduta, né? E vida com Deus. E você é perdoado. E aí o Senhor vai cada vez mais, com certeza, ministrar no seu coração, na sua vida. E derramar bênçãos, né? Derramar sobre você a vida abundante que Ele deseja ter para mim e para você. Amém? Então vamos lá, capítulo 8. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata,
e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias e de tudo o que se deseja. Nada se pode comparar a ela. A sabedoria, gente, é como uma pedra preciosa, né? Que o Senhor coloca à disposição nossa. Aqui fala que a sabedoria, ela sai gritando em todos os cantos, em toda a terra, em todos os lugares. Mas só vão escutar a sabedoria aqueles que querem seguir a sabedoria. Aqueles que amam, né? A palavra, a vida com Deus. Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, se você tem sabedoria, você vai ter conhecimento e você vai ter bons conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Porque meu intermédio reinam os reis. Por meu intermédio reinam os reis. E os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Riquezas e honras estão comigo, bem duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento, melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então aqui, quem busca ter a sabedoria do Senhor, Deus abençoa sobremaneira, não só com a sabedoria que você está pedindo, mas com honras, com tesouros, com bênçãos, né? É igual lá no comecinho, quando eu falei sobre Salomão. Deus falou, pede o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria. Por tantas coisas que ele poderia escolher, Salomão escolheu a sabedoria. E por causa disso, o Senhor se agradou dele e não deu somente a sabedoria, mas derramou sobre ele riquezas, tesouros, bênçãos, tudo de maravilhoso que existe, né? Todas as riquezas espirituais, materiais. Amém? Versículo 22, a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Sabedoria já estava com Deus. Deus nos dá a sabedoria, né? Ele é a sabedoria. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Ai, que lindo! Deus já usava a sabedoria desde o início. Deus é a sabedoria, né? Mas ele adquire, ele nos dá essa mesma sabedoria que vem dele, que vem do próprio Deus. Ele distribui para nós. E a sabedoria era a arquitetura de Deus. Deus fez tudo através da sabedoria que ele mesmo nos entrega. Amém? Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo.
regozijando-me no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Quais caminhos? Caminhos da sabedoria. O conselho da sabedoria. Quem tem sabedoria, tem conhecimento, tem entendimento, tem inteligência. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Olha que lindo. Quem acha a sabedoria, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou seja, né, gente? Quem despreza a sabedoria vive como um tolo. Vive fazendo coisas erradas, vive auto se destruindo, vamos dizer assim. Vive em alto sofrimento todos os dias. Mas quem ama a sabedoria acha a vida, acha a saúde, acha a prudência, acha inteligência, acha amor, acha tudo de bom que existe e ainda mais recebe as bênçãos do Senhor, amém? Eu vou ler aqui o rodapé da Bíblia. E aqui tem mais uns 2 estudos, se der tempo eu leio. Vamos lá. Então, no meu rodapé da Bíblia fala assim, ó, sabedoria tem credenciais. Capítulo 8 contrasta maravilhosamente com o capítulo 7. O capítulo 7 falava sobre a mulher adúltera, né? É algo figurativo ali que o Senhor traz, né? Propriamente dito, sim, uma mulher adúltera, um homem adúltero, mas ele também traz como algo figurativo, trazendo as coisas erradas da vida. Então, no capítulo 7, ele mostra que a insensatez, ela termina em morte, né, em destruição. Enquanto o apelo da sabedoria, no capítulo 8, é brilhante, comovente, poético, convincente, né? A sabedoria clama pelas pessoas, me ouve, me escuta, absorve o meu ensinamento, né? Através de mim você vai achar a vida. Quem encontra a sabedoria encontra a vida. No entanto, a personificação da sabedoria como uma mulher neste capítulo gera certa confusão. O recurso literário da personificação, a representação de uma qualidade como uma pessoa reconhecidamente fictícia, que é como eu falei para vocês, né? O Senhor traz aqui como algo figurativo. É usado com frequência na literatura da sabedoria. Então, assim como Deus usa o figurativo da mulher para falar do adultério, das coisas erradas, o Senhor também traz a sabedoria como algo figurativo, embora ela realmente exista, né? A sabedoria vem de Deus, mas ele usa como algo figurativo, né? E ele é usado com frequência nessa literatura da sabedoria. Apesar de ser personificada, a sabedoria é claramente um atributo e não uma pessoa. A sabedoria de Provérbios 8 se refere a um atributo eterno do próprio Deus, não se limitando apenas ao entendimento e à capacidade de tomar decisões corretas. Infelizmente, há quem eleve essa personificação à categoria de deusa, que supostamente pode ser associada a Javé na criação. As pessoas que defendem esse conceito chegam a subordinar o Filho ao Pai, afirmando que Jesus é a encarnação da sabedoria divina e não o próprio Deus em carne. Apesar de ser retratada como uma pessoa que age e fala de maneira semelhante a Deus, a sabedoria não é Deus. A sabedoria convida todos os homens e mulheres a escolherem o caminho de vida que ela oferece. Vou até grifar aqui. A sabedoria convida todos os homens e mulheres, todas as pessoas, a escolherem o caminho de vida que ela oferece.
Ela chama os nécios e os simples, porque são eles que mais precisam dela. A sabedoria está à disposição de todos, mas só pode ser adquirida por aqueles que a amam, por aqueles que buscam, por aqueles que aceitam o seu conselho, por aqueles que não ignoram ela. Amém? Ainda sobre a personificação da sabedoria, eu vou ler aqui rapidinho. O primeiro quadro fala sobre a origem da sabedoria, as virtudes da sabedoria e a recompensa da sabedoria. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Opa, esse quadrinho aqui, ó. Tá bom? É bem interessante, eu vou ler rapidinho. Então vamos lá, a origem da sabedoria em Deus. As virtudes, prudência, recompensa, os sábios recebem riquezas e honra. A origem da sabedoria desde a eternidade, tá? Então a sabedoria ela vem de Deus, ela está presente desde a eternidade, ela era a arquitetura de Deus quando Deus começou a criar todas as coisas. As virtudes da sabedoria, ela nos dá entendimento e a recompensa dela. Os sábios têm frutos mais preciosos do que o ouro e a prata. A origem da sabedoria, antes de todas as coisas, ela já existia, porque veio de Deus. A personificação da sabedoria, a virtude da sabedoria, excelência, verdade, justiça, conhecimento, conselho, temor do Senhor. E a recompensa dela, os sábios são abençoados. Os sábios encontram vida. Amém? A sabedoria é personificada em Provérbios e atua como verbo ativo de Deus. No Novo Testamento, Jesus é a sabedoria e o verbo de Deus. Está tudo ligado na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, porque Ele é a fonte da sabedoria e Ele traz para nós essa mesma sabedoria. Por isso que o Senhor sempre aconselha, não se desvie da sabedoria, traga a sabedoria para a sua vida, né? Não se esqueça dos meus ensinamentos. Amém? No rodapé ainda, sobre aqui o versículo de 22 a 31 fala, a sabedoria é apresentada aqui de forma figurativa, olha, que eu tinha falado, como uma personificação desse atributo divino, é um atributo de Deus, vem de Deus. Alguns estudiosos sugerem que a sabedoria do capítulo 8 se refere a Cristo. Apesar de ser verdade que Cristo estava com Deus antes da criação e que toda a sabedoria reside em Cristo, estes versículos não dão nenhuma indicação de que ao falarem da sabedoria estão se referindo ao próprio Jesus Cristo. É o que falou no estudo anterior. A gente não pode confundir falando que a sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria é Deus, mas no sentido assim, vem de Deus. Ele criou todas as coisas, a sabedoria vem dele. Amém? Então, há quem sugira que, se a sabedoria representa Cristo no capítulo 8, então também deve representá-lo em todo o livro de Provérbios. A sabedoria estava presente antes da criação, na criação, e se regozijou na criação como seu arquiteto. Amém? Continuando o estudo, último trecho do estudo, no versículo 32 ao 36 fala, a sabedoria chama para o discipulado. O que é discipulado? É você estar sendo acompanhado por alguém, estar sendo acolhido por alguém, estar sendo acompanhado por alguém. É uma pessoa que está andando junto com você, te aconselhando, ministrando sobre a sua vida, te conduzindo, sabe, ao bom caminho, à verdade, aos conselhos sábios que você deve andar. Então a sabedoria chama para o discipulado. Ela chama eu e você para andar com ela todos os dias. Ela quer nos discipular, quer nos orientar aos bons conselhos, às boas atitudes, ao entendimento, à inteligência, à prudência, tá? Segui-la é um ato de serviço obediente e fiel. Esta passagem traz à memória a ocasião em que Josué chamou o povo de Israel para servir ao Senhor e deixar os outros deuses.
A sabedoria oferece satisfação duradoura e conduz à vida, enquanto a insensatez proporciona gratificação imediata e no final conduz à morte. Amém? Então está sendo bem claro aqui, né? Vou ler um estudo que fala sobre aconselhamento, ajudando outros a se ajudarem, que é como se fosse a explicativa desse discipulado que eu falei. Então fala assim, ó, Deus criou os seres humanos com várias necessidades de ordem física, emocional, intelectual, psicológica e espiritual. E está pronto a suprir todas essas necessidades. Encontramos sua ajuda através da oração, do estudo das Escrituras e das orientações do Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, a palavra grego, ele significa paracletos, que significa consolador. Na literatura é alguém chamado ao lado. Então o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo ajudador. Ele foi criado para estar, ele é o próprio Deus, né? É a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Senhor Jesus, depois que ele subiu aos céus, né? Ele disse que ficaria o Espírito Santo, que ele não nos abandonaria, mas ele deixaria o Espírito Santo para viver conosco. Então, quando a gente aceita a Jesus na nossa vida, quando a gente convida o Senhor para fazer morada na nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E ele é o nosso consolador. Ele está ao nosso lado para nos aconselhar, nos orientar em todo o tempo. Por isso que a gente deve sempre andar em retidão e andar com uma vida reta diante do Senhor, sabe? Procurar fazer as coisas certas, mas ter uma vida de conduta e de comunhão com Deus. Fazer a leitura da Bíblia, ouvir louvores, ler a palavra, tudo isso tendo como ajuda, né? Nos direciona a ter comunhão com Deus, e o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós vamos estar sensíveis cada vez mais a ouvir a voz dele, porque ele veio para estar ao nosso lado, para nos conduzir, nos orientar e nos aconselhar sempre. Amém? Então, voltando aqui na leitura, encontramos a sua ajuda através da oração, do estudo das Escrituras e das orientações do Espírito Santo e do conselho de pessoas sábias e piedosas, familiares, amigos ou profissionais. Amém? Deus pode escolher suprir uma necessidade através de um indivíduo qualificado para ajudar pessoas dentro de uma instituição ou de circunstâncias particulares. Ao tomarmos decisões importantes, fazemos bem em buscar o conselho de cristãos sábios e maduros. Necessidades que não são supridas de forma apropriada e eficaz geram angústia mental. Quando essa angústia provoca transtornos sérios nas atividades diárias ou prejudica relacionamentos, é necessário buscar o aconselhamento. O aconselhamento bíblico pode ser bastante proveitoso e quem o procura não tem motivos para se sentir envergonhado. O conselheiro cristão pode usar vários métodos para promover cura, integração, equilíbrio e qualidade de vida, mas sua principal característica é a dependência total do Senhor, como médico dos médicos. Jesus deu aos seus seguidores a certeza da presença interior do Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador e Conselheiro de todo cristão. Amém? Que a gente possa ter uma conduta de vida que agrada ao Senhor e que a gente não venha ignorar o nosso amigo Espírito Santo. Você pode conversar com ele todos os dias, sabia? Quando você ora, quando você lê a Bíblia, ele está falando com você. Que você possa ser sensível à voz do Espírito Santo,
para que você venha ouvir Ele, a te conduzir, a te dar orientações, a te dar boas condutas. Na verdade, a gente tem que ter, né, essa boa conduta para que o Espírito Santo continue habitando em nós e que a gente venha saber ouvir a voz dele e obedecer. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo e ele sempre nos conduz à verdade e à retidão para aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Último estudo aqui, a sabedoria personificada. A sabedoria, a esposa virtuosa e a adúltera insensata são 3 personificações que se distinguem no livro de Provérbios. Esse recurso literário não apresenta uma mulher literal, nem uma deusa. Antes, é um meio de retratar o contraste entre o bem e o mal, a sabedoria e a insensatez. Este atributo ou atividade de Deus é personificado como uma mulher nobre e honrada, que também é calorosa, atenciosa e competente. Ela oferece vida com satisfação duradoura. Sua rival é a conta e a sabedoria, ou estultícia. Por outro lado, oferece gratificação imediata que termina em ruína. A sabedoria insta seus ouvintes a seguirem pelo seu caminho e aprenderem a aplicar o conhecimento de Deus em sua vida de forma prática e eficaz. Então é aquilo que a gente leu no capítulo 8, né? A sabedoria, ela grita nas praças, ela está presente em todo lugar. E ela nos leva ao caminho reto, a aprender a aplicar o conhecimento de Deus na nossa vida de forma prática e eficaz. Também apresenta suas virtudes e recompensas. Ela é incomparável, ela é melhor do que joia, sua instrução é mais preciosa do que a prata e seu conhecimento é mais valioso do que o ouro escolhido. As palavras excelentes de seus lábios conduzem à vida e seus seguidores recebem bênçãos materiais e espirituais. Amém? Só confirmando aqui o que eu tinha falado, né? Depois de mostrar em detalhes por que a sabedoria e não a insensatez é a escolha correta, a sabedoria convida todos que desejam participar de seu banquete a comer dos frutos da sabedoria, deixar a insensatez e seguir o caminho da vida e do entendimento. A piedade resplandecente e encantadora da sabedoria, contrastada com a sedução obscura e perversa da adúltera, revela o caminho da sabedoria em toda a sua beleza. A sabedoria prefigura a sabedoria divina encontrada em Jesus Cristo. Quando as mulheres deixam de considerar as Escrituras a sua única autoridade e começam a se nortear por um conjunto de textos extra-bíblicos, a fim de estabelecer uma divindade bíblica, acabam reformulando os alicerces da teologia. Tem pessoas que preferem acreditar em outras coisas do que na própria Bíblia, né? A própria Bíblia, a própria palavra de Deus já nos traz a orientação correta, o discernimento correto. Mas existem outras coisas fora da Bíblia que para a pessoa ela entende aquilo como certo. Então, que eu e você possa entender que a base de tudo, o fundamento de tudo, está na palavra de Deus, vai estar sempre na Bíblia. Amém? Por exemplo, a proposta de um culto à deusa que cria uma divindade feminina chamada de sabedoria, ou Sofia, uma transliteração do termo grego para sabedoria. Usa a linguagem das Escrituras como bem entende, visando obscurecer a distinção entre a palavra de Deus e rituais pagãos. É o que eu falei, né? Que acaba acreditando em outras coisas que para ela é a sabedoria. Mas a sabedoria, na verdade, ela está pautada na palavra de Deus, tá?
E o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele sempre vai abrir os nossos olhos, vai fazer com que a gente enxergue a verdade que está na palavra de Deus. Devemos rejeitar qualquer tipo de aliança entre o cristianismo e o paganismo. Se observarmos com atenção a sabedoria da Bíblia, veremos que ela aponta diretamente para Deus, que declara o seu nome revelando-nos o seu caráter. Amém, gente? A sabedoria, ela está em todo lugar. Cabe a nós escutar ela e trazer para a nossa vida, né? O conhecimento, o entendimento, a inteligência, a sabedoria que vem de Deus. Amém? Que eu e você, em nome de Jesus, possa estar sempre atento nessa sabedoria que vem do alto. Que você possa pedir a Deus sabedoria todos os dias da sua vida. Ele vai ministrar sobre você, sobre a sua vida, a sabedoria que vem dele. Amém? Que você não venha acreditar nessas outras coisas que o mundo fala que é certo, acreditar em certas coisas que vai trazer para você prosperidade, que vai trazer para você boa conduta. Se baseia na palavra, se baseia na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. Amém? Ela foi escrita, né, através do Espírito de Deus para nós. Então, tudo que a gente precisa saber está aqui, ó. Está nesse livro aqui precioso. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que você possa conduzir a sua vida em retidão, em sabedoria, e que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida, no seu coração, todos os dias. Converse com Ele todos os dias. Traga para a sua vida as bênçãos do Senhor que Ele deseja derramar sobre você e que a sabedoria venha estar sobre a nossa cabeça todos os dias, que a gente venha ter a excelência da sabedoria que vem do próprio Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia abençoado e até a nossa próxima leitura. Tchau!